Apresento para você essa questão no campo econômico. Você mostrou que há uma clara diferenciação social, salarial, racial no Brasil. É possível a gente ter números? Eu sei que tem estudos mais recentes, acho que tem, não sei, eu passo isso pelos jornais, não sou um especialista nessa questão, longe disso. Mas em cargos de direção, de chefia, eu vejo que muitas vezes tem algumas empresas importantes, né? Não vou fazer propaganda das empresas aqui, mas uma delas, a Magazine Luiza, que fez há tempos atrás uma intervenção interessante nessa questão, né? E que alguns acharam que era oportunista para aparecer. Não, E como é que é essa questão, por exemplo, que é muito raro você encontrar em cargos de chefia, de direção, se eu estiver enganado, você me corrija, negros ou mulatos aqui no Brasil, né? E olha que nós estamos falando com a política de cotas que tem um certo tempo. O Brasil até é nesse século, mas é muito raro. O que acontece? Quer dizer, você vê a maior capital negra do Brasil, creio que seja Salvador em população, nunca teve um prefeito negro. Eu estou tentando lembrar rapidamente. São Paulo, por incrível que pareça, teve, né? Então veja que alguma coisa estranha na Bahia. Eu pergunto a você, nesse campo de chefias, de cargos de comando, de causar estranheza quando o chefe é negro, né? Falar, será que eu estou na seção certa? Esse tipo de comportamento que eu estou falando é uma coisa horrível que eu estou dizendo, mas de forma sincera, as pessoas falam assim, mas será que ele é o chefe e tal? Como é que é isso, né, nessa questão das empresas, do funcionamento interno das empresas, das promoções, que com todos os problemas que existem no caso norte-americano, nós nunca tivemos Ku Klux Klan aqui, por exemplo, nunca tivemos um estado do Alabama aqui, né, nunca precisamos da Suprema Corte autorizar uma aluna a ir à escola pública como lá nos anos 50, porém, no caso norte-americano, com todos os problemas que teve lá, é possível encontrar encargos de direção de empresas negros, inclusive chefiando Forças Armadas. Vamos lembrar o Colin Powell. No caso brasileiro, não. Como é que fica isso? Olha, Vila, eu acho que, assim, comparativamente, né, Brasil e Estados Unidos, eu acho que a nossa estrutura colonialista, a formação do nosso país foi muito distinta da dos Estados Unidos. Sim. E, consequentemente, a forma como o racismo se estruturou nesses países também é distinta. E a gente, inclusive o Corecon realizou essa semana um evento onde a gente chamou, né, fundos que investem em promoção de igualdade racial no Brasil, que já existem há 15, 20 anos. E me chamou a atenção um dos nossos convidados que trouxe que a abolição, como você enalteceu aqui no início do diálogo, aconteceu em 1888 e a República em 1889, um ano depois. E ele explicou que essa relação da República teve também como base a revolta dos próprios latifundiários, né, donos de terra naquela época, que com a libertação dos escravizados tinha que ter alguma outra maneira de reverter essa situação. Então você coloca na rua pessoas sem nenhum direito, sem nenhuma estrutura, sem nenhum recurso, e aí em 1889 você decreta, né, a República do nosso país, e você começa uma política institucional de Estado de imigração branca para fazer um processo de embranquecimento do nosso país. Então, essa estrutura, ao meu ver, ela, por si só, ela está enraizada na estrutura de Estado e ela se espalha para todos os outros setores da nossa sociedade. Então, o setor de empresas, o setor privado não está aquém desse cenário, né? E aí, vindo para a sua questão especificamente, né, o que a gente tem percebido é que, no caso, a Magazine Luiza fez um programa de trainee focado especificamente para a população negra. Na época, ela fez consultoria com instituições negras para colocar esse programa de trainee. Foi uma das primeiras empresas que teve coragem de olhar para a sua estrutura institucional, fazer pesquisas internas e perceber que não havia ascensão dessas pessoas em cargos de liderança, mesmo sendo a principal base do público, né, que trabalha na empresa, sendo negros e negras. E foi muito, na época, inclusive, foi muito debatido em mídia, né? Outras empresas pegaram esse exemplo e colocaram também como suas ações, mas outras ficaram receosas, né? Com um tipo de discriminação à reversa, né? Esse argumento que não se concretiza, não se materializa. E o que se percebeu, inclusive, tivemos a oportunidade de já ouvir
Luísa Trajano falando sobre esse assunto, é que depois que foi instituído esse programa de trainee focado em população negra dentro da empresa dela, houve ali uma ascensão da população. Se você olhar para as outras empresas, Vila, o que você percebe é que, novamente, a gente está num processo de bolha, né? Em que geralmente o convívio e o acesso a determinadas posições de liderança perpassa por ambientes de convivência em que essas pessoas têm o famoso QI, quem indica, né? E quando você não consegue romper essa estrutura, dificilmente você tem diversidade nesses espaços, né? Mas de anos para cá, o que a gente tem percebido, inclusive estive também na B3 essa semana, e a VP, a vice-presidente da B3, Ana Buchain, comentou que a B3 foi uma das instituições que criou um índice e influenciou o mercado no sentido de garantir diversidade nos cargos de chefia, liderança e conselhos de empresas, né, sociedades abertas, né, que têm ações na Bolsa. E o que tem se percebido é que depois dessa instituição, 10% das empresas hoje que estão na Bolsa de Valores começaram a aderir pelo menos uma pessoa diversa nos seus conselhos de administração. E agora, esse ano também, nós tivemos uma lei aprovada onde institui que 30% do conselho das estatais precisa ter diversidade, gênero e raça. Então, a gente tem caminhado aqui de mãos dadas economia e direito, né, no sentido de garantia dos direitos, mas na implementação para garantir que essa diversidade ocupe essas posições. Já existem pesquisas da McKinsey, inclusive, que mostram que quanto mais diversa forem esses cargos de liderança, há uma concreta lucratividade dessas empresas, chegando a 20% ou até 30% mais do que comparativamente às empresas que não têm essa diversidade nessas funções. Então, sem dúvida, é uma questão de cultura institucional e governança que precisa ser colocada, uma questão estratégica também das empresas olharem para essa diversidade como algo fundamental para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, para a sua lucratividade, mas também eu diria aqui, um compromisso ético, né? De perceber que essas disparidades, elas não podem se sustentar, e a partir do momento em que você cria a possibilidade de diversos conviverem, você ganha, todo o ambiente ganha. Você ganha em exemplo, porque outras pessoas que estão abaixo podem ver uma referência nessa posição e assim ascender, ver possibilidade de crescimento de carreira, você ganha em recursos, você ganha em todos os setores. Então, os benefícios são grandes, mas ainda estamos muito aquém do que deveríamos estar, né, enquanto sociedade, enquanto Estado, enquanto empresas, assim.